Oi, gente. Vim hoje mais uma vez, não como a Flávia Pérez, terapeuta, mas como a Flávia, mulher, para contar para vocês como eu superei esse baque que foi o fim de 33 dias de love bombing. Se vocês não sabem, eu tô fazendo uma sériezinha rápida para contar um pouquinho para vocês como que foi essa fase da minha vida, que foi muito importante. Eu tenho certeza que você vai se identificar com alguma delas, mas foi muito importante para mim que antes mesmo de eu ter vivido isso, eu tivesse uma rotina sagrada. Eu vou chamar de rotina sagrada é de dar a devida importância à minha vida, né, à minha pessoa, esse auto-amor consciente, sabendo os próprios defeitos, sabendo as sombras, conhecendo as próprias sombras, sabe? Enfrentando e encarando com honestidade a própria carência. Então, os 5 anos que eu passei no celibato, né, sem ter relacionamentos desde que a minha filha nasceu, né, em 2013, que eu fui abandonada pelo pai dela e desde então eu não tive um relacionamento. Ela não sabe o que era ter um padrasto dentro de casa, né? Então, para mim, né, esse tempo que eu fiquei sem ter um relacionamento, sem ter um chamego e tudo mais, ao invés de ter servido para eu, qualquer outra mulher, por exemplo, ou qualquer outra mulher não, você até pensaria, né, poderia pensar que, poxa, 5 anos sem um chamego, aí chega uma pessoa e te dá tudo aquilo, né? Te trata igual uma rainha. E aí, de repente, aquilo acaba. Aquilo não existe mais. De um dia para o outro, aquilo não existe mais. Né? Depois de você ter tido 33 dias de grande amor, de intensa paixão, ao invés de eu ter pensado, caramba, eu vou ficar sozinha de novo, eu pensei, que bom, eu estou nutrida, eu tive 33 dias de amor intenso. Isso fez toda a diferença para que eu pudesse superar e seguir a vida vendo o copo mais cheio ao invés do copo mais vazio. Isso fez toda a diferença para mim. Então, eu tenho um trabalho que eu amo, né, que me completa, uma carreira que me faz bem, que me preenche, né, amigos, né, que, por mais que eu não saia muito, mas uma parceria, até com minha filha mesmo, né, ela tem 12 anos, mas a gente faz tudo juntas, a gente sai juntas, ela vai nos lugares comigo, né, então, essa parceria fez toda a diferença também, né, ela gostou muito de ter padrasto, mas eu conversei com ela, por quê? Porque eu fui vendo sinais, gente. Por mais que eu estivesse apaixonada, eu lembro que a minha irmã, em uma das ocasiões que a gente se falou, eu tava falando, tava contando, né, sobre o que tava rolando, e eu falei, eu tô apaixonada e tal. Aí teve uma hora que eu contei uma coisa que não foi muito legal dele, e aí ela falou, ué, vocês vão terminar? Eu falei, não, não tô pensando em terminar, não. Por quê, gente? Porque por mais que tenha sido um love bombing, por mais que tenha sido muito intenso, eu consegui olhar pra ele genuinamente, vendo aquelas nuances e as intuições e os momentos em que a máscara dele caía. Então, por mais que tenha sido uma grande surpresa, porque o cara saiu na sexta-feira dizendo que estava apaixonado, e no sábado ele desligou o telefone, né, e passou um final de semana, de um dia para o outro, né, 24 horas de casalzinho no sítio, onde a gente tinha feito vários planos, mas no outro dia, no domingo, quando ele religou o telefone, ele me tratou mal, ele fez gaslighting, ele não queria falar comigo, ele começou a me evitar, né, então ele, ao invés dele como eu vou dizer, dele honrar a minha dor, né? Dele validar a minha dor de, poxa, eu tô assustada, como assim? Você estava apaixonado e de repente agora você me desliga o telefone. Ele não, ele fez gaslighting, ele me chamou de desequilibrada, ele falou que você não tá admitindo que tem ciúme de mim, sendo que eu não tava questionando o ciúme, né? Mas isso já tá lá no vídeo de tretas, que eu vou deixar aqui em algum lugar dessa tela, e hoje eu vou contar para vocês o passo a passo da minha superação. Por exemplo, eu já tinha visto pequenas coisinhas que me diziam que poderia não durar para sempre aquilo. Por exemplo, gente, eu achei ele exagerado. Isso eu vou contar no vídeo do Love Bombing, que eu vou contar detalhes do Love Bombing. Então ele tinha uns exageros, do tipo, ele queria, era como se ele quisesse me dar todas as experiências. Ele quisesse ter todas as experiências perfeitas e ele quisesse me oferecer isso. Eu percebi e eu gostei, né? Eu falei, poxa, alguém quer me dar todas essas experiências? Não pensei que fosse por conta de. Essa pessoa quer me dar todas essas experiências porque ele quer me tirar essas experiências e me deixar viciada nele. Naquele, como é que a gente diz isso? Naquele pico, né, de cortisol, de adrenalina, eu não estou acostumada com isso. Por quê? Porque além de eu fazer muito tempo que eu não tenho um relacionamento, esses anos solteira me fizeram vislumbrar o que eu quero para um relacionamento. Né? E outra, gente, eu tenho muitas amigas, eu atendo muitas mulheres, eu atendo na terapia majoritariamente mulheres. E eu lembro muito bem disso, que em todo o tempo de celibato, eu pensava, eu olhava e eu via nos relacionamentos à minha volta que não era o que eu gostaria para mim. Às vezes eu pensava, o que eu quero pra mim, eu acho que ainda nem existe. Porque era uma coisa assim, eu olhava à minha volta e eu via dinâmicas de relacionamentos, de casais, e eu falava, não, eu acho que isso eu não quero. Não porque fosse uma coisa ruim, às vezes eu vejo relacionamentos que eu vejo que eu admiro, e falo, que bonitinho, mas não é o que eu queria pra mim.
E isso eu via muito nele, sabe? Por mais da gente ter, o sonho dele era ser pai, eu tenho vontade de engravidar de novo, mas eu não tenho vontade de criar uma criança, eu já fui abandonada 2 vezes, então, com um bebê, com uma criança, então, essa minha segunda filha, eu fui abandonada pelo pai na gravidez, né? Então, isso para mim ficou, né? E ainda existem esses registros. Então, para eu ter superado, foi importantíssimo que eu visse essas questões e eu encarasse com realidade, com honestidade, esses sinais que eu estava recebendo. Né? Por exemplo, a primeira coisa que ele me disse quando a gente se encontrou de novo, né, que a gente ainda não tinha ficado, mas a gente tinha se encontrado de novo, foi que ele tinha ido numa reunião de Red Pill da cidade onde ele mora. E ele me disse assim, poxa, estava lotado, tinham muitos homens, aquilo me deixou muito preocupada. Né? E, e ele disse, não, mas eu não gostei, não. Mas eu vi muitos sinais. Um sinal que ele me deu, que foi um dia, ele virou e falou assim, que as mulheres traíam mais do que os homens. Gente, eu tive que checar no Google e mostrar pra ele que, estatisticamente, cientificamente, é claro que o homem trai mais do que a mulher, até mesmo por uma questão social, né? A gente vive no patriarcado, não haveria sentido a mulher trair mais do que o homem. Mas enfim, né? O primeiro dia. Então, no domingo, no domingo de madrugada, quando eu vi que ele tinha mentido pra mim, quando eu vi que era aniversário da Evelyn, quando eu vi que ele tava de casalzinho, quando eu vi que ele tinha desligado o telefone, eu fiquei meio passional, eu não acreditei que ele tava fazendo aquilo. Mas no domingo, quando ele me ligou super esquisito, uma voz estranha, não querendo falar tchau, preciso dormir. Umas coisas assim, sem sentido, né? Me chamou de contraditória, dizendo que eu tava com ciúme dele. Então, aquilo meio que eu fiquei, não, eu não tô sentindo isso, eu não tô acreditando, né? Sabe quando você não acredita? Daí eu chamei a Elaina. Eu vou colocar aqui o contato dessa taróloga, Massa, que ela, além de taróloga, ela é astróloga e psicóloga. Então ela tem um jeitinho todo especial, sem contar que ela é bruxona, então tem aquela intuição envolvida, que ela me atendeu domingo à noite, assim. Então eu mandei uma mensagem para ela e falei, olha, pelo amor de Deus, põe uma carta aí para mim. Ela já tinha colocado um tarô, já tinha aberto uma mesa para mim, de surpresa, né? A primeira mesa que ela colocou, ela falou coisas que bateram muito. Eu sou daquelas que eu escuto a leitura do tarô, de todas as terapias que eu faço, eu escuto outras vezes, né? Eu reescuto, fico lá pensando, sabe? Vendo o que cabe na minha vida. Porque para mim, gente, qualquer forma de oráculo é uma terapia, né? É uma forma de você se conhecer. Conhecer aquele invisível que está ali dentro de você. Então, a primeira atitude que eu tive foi, eu preciso de uma visão externa do que eu estou sentindo. Né? Porque ali eu estava num turbilhão muito grande e eu escolhi o tarô da Elaina, tá, gente? Elaina Psique Tarô, eu acho que é esse nome. Tá? Então eu vou deixar aqui para vocês. Então, se estiverem assim, procurem um oráculo que vocês já conheçam e possam te dar esse norte, né? Para vocês não ficarem muito perdidas. A gente fica muito emocional, muito passional nesses momentos. Bom, e aí no tarô, ela falou assim, ela falou muitas coisas que fizeram sentido, e ela me sugeriu, né? Porque o oráculo, como ela mesma diz, o oráculo não diz pra gente fazer nada, ele sugere. Né? E ela me sugeriu, olha, não fala nada agora, né? Ele tá tenso, ele não gostou de umas coisas que ele já estava ouvindo, então ele estava engolindo aquelas coisas que eu falei, que eu tinha falado, e que ele não engoliu, eu não ter ciúme, eu não me importar, e eu dizer para ele, vai resolver suas tretas. Então ele achava, né? E a gente conversou sobre isso, que ciúme não era insegurança. Na minha opinião, ciúme é insegurança. Na opinião dele, ciúme é zelo. Então a gente tinha várias coisas que não batiam. E em alguns momentos, ele me disse isso. E aí eu não segui o tarô. Eu segui o tarô só na segunda-feira. Na segunda-feira, eu já acordei e já fui correr, já fui caminhar, já fui, sabe? Porque quando a gente caminha, eu sinto isso muito, quando eu dou aquela trotadinha da corrida, eu tenho a sensação de que tudo vai dar certo. A minha cabeça, ela pensa melhor. Ela, sabe? Ela expande. E aí, fui eu fazer o quê? Correr. Fui, corri e tudo mais. Então, pensei com mais calma, segui o tarô, fiquei na minha, né? Tomei um banho, aquilo foi uma segunda-feira, então eu tomei um banho de descarrego com boldo, né? Eu uso as ervas muito para me ajudarem. Fiz um escalda-pés à noite, com lavanda, com aroeira, sabe? Vi um filme, falei, eu preciso pensar em outras coisas. Tudo bem que o filme que eu vi foi Advogado do Diabo, né? Então, né? Saiu um pouquinho ali da linha do vou ficar calma, mais pro lado vou ficar vingativa. Meu Deus, eu tenho um Stellium e um Escorpião. Para quem não sabe o que é o Stellium, são vários planetas naquele mesmo signo. Então eu tenho Lua, Vênus, Marte e Urano em Escorpião. Então eu tenho assim, eu sou quase uma escorpiana, né? Mas não vamos assim colocar essa parte agora da minha superação. Talvez isso tenha a ver com a minha superação também. Na terça-feira eu mandei uma mensagem meio assim, coisas que eu tinha escrito já, que eu tinha pensado muito a respeito, mas assim, era uma coisa mais genérica. E aí eu saquei qual foi a resposta dele. A resposta dele foi muito gaslighting, tá? Muito, não tô validando o que você tá dizendo para mim, eu não tô vendo o que eu fiz, mas tô vendo como você tá reagindo. Não tô vendo o que eu fiz, tô vendo como você tá reagindo. E assim, eu comecei a pegar frases ali naquele e-mail. Por exemplo, eu não religuei o meu telefone porque eu não quis.
né? Ou a maneira dele fugir. A ex-namorada dele, quando a gente conversou, eu ia jantar com ele, que eu falei pra ela falou, olha, quando a gente toca num assunto que incomoda ele se fecha, ele não fala. Foi exatamente o que ele fez. E aí eu ouvi aquilo e falei, beleza, ele tá reagindo assim. Vou seguir o tarô de novo, dei um passinho pra trás, né? E aí eu experimentei não falar com ninguém, falei muito com a minha terapeuta querida ChatGPT, a Cherry, falei muito com ela, gente, é muito legal, porque, por exemplo, ela me deu visões racionais das respostas dele. Então, muito do que eu passaria pano, a minha irmã passaria pano, que foi uma pessoa que eu comentei, não, eu cheguei a comentar com a minha irmã bem depois, mas a própria Elaina, que é minha amiga, além dela ser minha taróloga, ela passaria pano pra ele ali, dá tempo, pô, tava tão legal vocês dois e tal. Já a Chat, não. Ela falou, olha, ele tá agindo assim, essa resposta, a tradução da resposta, né, foi tal, tarará, tarará. Então teve isso também. Bom, na quarta-feira eu já me senti à vontade. Eu tenho uma coisa para dizer, por exemplo, por mais que eu estivesse com raiva, eu tava no meu momento, eu tava num momento muito, muito intenso da minha vida. Uma coisa muito legal que eu vou falar aqui sobre como o meu sangue tem poder. Eu menstruei na segunda-feira, assim, 10 dias antes de precisar menstruar, e eu sou super certinha. O meu sangue, ele me diz o que eu preciso purificar, como eu preciso entender o meu corpo. Na segunda-feira, eu menstruei. Mesmo que tivesse adiantado pra caramba. Então eu senti que aquilo também foi uma maneira de, assim, expurga isso. Eu vi muito em relação à astrologia, né? Então eu vejo bastante Débora Mexica, eu assisto Newton Schultz. Por quê? Porque essas pessoas, a astróloga, né? Por quê? Porque a astrologia, tudo que está em cima é como que está embaixo, tudo que está embaixo é como que está em cima. Então eu me baseio ali, vou tomar tal decisão, deixa eu dar uma olhadinha no céu. Vou marcar um curso, vou marcar alguma coisa, uma decisão importante, eu olho o céu, né? Assim na terra como no céu, eu sigo o Mestre Jesus falando sobre isso. Então, eu fui usando de todas essas armas, né? Essas armas não, essas ferramentas, para que eu pudesse me recompor, né? E eu tinha momentos de pico, assim, por exemplo, na semana, né, que se seguiu, a minha filha chegou com a nota da prova que a gente tinha estudado nós três juntos, né? E aí me deu vontade de mandar para ele a resposta, porque a gente tinha feito esse estudo juntos, né? Então ele tinha até me perguntado, e aí, a última mensagem que ele me mandou na sexta-feira, no sábado, o último áudio que ele mandou não foi nem áudio para mim, foi um áudio para minha filha. Olha, que você tem um dia lindo, nada melhor do que um sábado lindo como esse pra gente recomeçar a vida, porque ela teve um problema na escola sobre bullying, né? Um dia antes. A última mensagem minha de sexta para ele, eu tava chorando, fiquei muito chateada com o que aconteceu. Ninguém gosta, né, que os filhos da gente levem bullying, né? Então, sofram bullying. Então, enfim. Na quarta-feira eu já tava com raiva. E eu falei, gente, eu vou finalizar isso. E aí eu mandei áudios mesmo. E é claro que nas cartas do tarô, a Helena me disse, Flávia, não fale nada que você vai se arrepender depois. Só que no momento que eu tava ali, eu já tava no terceiro dia e ele não tinha mandado nada. As únicas coisas que ele respondia para mim eram respostas vagas, sempre falando, nunca me pedindo desculpa, nunca admitindo que errou, nunca falando do erro dele, porque ele mentiu para mim. Então isso me deu força também. São forças que a gente vai se dando. E outra, quando eu menstruo, eu coloco, junto com o meu sangue, eu me desapego de alguma coisa. Então, naquele momento, eu falei, olha, eu vou me desapegar de uma possível carência que possa me ocorrer. Por exemplo, na terça-feira que a gente tomou café, eu e minha filha, que a gente tomou café ali fora no jardim juntas, eu também pensei nele. Falei, olha, tá vendo? Mas aí eu lembrei, caramba, esse café, eu não tenho que ficar nostálgica, porque eu continuo tendo café com a minha filha, nesse lugar lindo, uma mesa linda, com fartura, só que ele não está. Então, na verdade, eu comecei a pensar que quem estaria perdendo era ele. Quem estava perdendo ali era ele. Eu continuei tendo o resultado da prova, porque eu continuo estudando com a minha filha. Ele estava aqui junto naquele dia, mas eu não estudei só porque ele estava aqui. Eu sempre estudo com ela. A gente sempre comemora e celebra as notas boas da escola, né? Então, eu comecei a perceber que, no fundo, eu agradeci o que eu tive, que foram 33 dias de ser tratada como uma rainha que sou, né, que me nutriram, que me encheram de confiança, né, me deixaram para uma mulher que estava um tempão sem um chamego, né, eu acho que eu me nutri bem. Uma outra coisa que foi legal para minha superação foi que a última vez não foi legal. Isso também foi bom ter acontecido isso, né? Não foi horrível, mas assim, não foi das melhores, então não foi uma coisa tão legal. Outra, na quinta-feira eu já estava ótima, eu já estava assim, muito animada, então eu já dei um up na minha vida. Na mesma semana eu pintei a fachada da minha casa, eu pintei meu banheiro, eu fiz uma cortina linda, minha irmã veio no primeiro final de semana. Então eu comecei a perceber que a minha vida ela estava preenchida, ela sempre esteve preenchida, né? Eu passei um período com alguém, e eu lembro que nas minhas preces, por exemplo, eu sempre pedia para Deus, né, para Dona Maria Padilha das Almas, que é minha querida, né, não sei se chama orixá isso, mas a espiritualidade, né, uma entidade que me dá muita força, e ela tem essa característica do amor próprio.
E eu sempre pedia que não precisava ser para sempre, não precisava ser um amor para sempre, mas que fosse uma coisa que, sabe, me desse essa força, que me desse esse up no astral. E assim foi. E eu não posso também, gente, eu acho que a gente deveria fazer isso para a vida, que é nunca reclamar quando alguma coisa sai da nossa vida. Porque do mesmo jeito que as pessoas entram, tem a hora das pessoas saírem. Nina Simone falou lindamente, levante-se da mesa quando o amor não estiver mais sendo servido. E ele não está mais me servindo amor. Eu não posso nem dizer que ele me procurou de novo, porque ele me mandou mensagem e disse, ah, eu nunca mais vou esquecer você tocando violão para mim. Isso aí não é me desculpa. Isso aí não é o que você acha da gente voltar. Né? Então eu não posso nem dizer que ele gostaria de voltar comigo. Né? E uma outra coisa, a cada dia eu tinha uma, como é que eu vou dizer isso? Um renovo. Ao invés de eu me sentir carente, eu comecei a me sentir mais renovada, mais agradecida, porque acabou, né? Agradecida porque ele se mostrou rápido. Você imagina, eu grávida desse homem. Você imagina, a gente morando juntos, né? A gente fez planos para isso. Então, todas as coisas que a gente planejou juntos e a gente não cumpriu, eu falei, foi bom, foi melhor assim, né? E eu continuei usando, né, essa força, essa energia sexual que estava tão viva em mim, né, que foi ativada por ele, like a virgin, que foi ativada por ele, eu continuei usando essa força, né, a meu favor, para colocar meus projetos em dia. Eu notava, por exemplo, que quando ele estava aqui, todas as vezes que ele dormia aqui, eu procrastinava a minha yoga da manhã, o meu auto-reiki que eu faço de manhã. Então, eu sou disciplinada, eu gosto dessa minha rotina da manhã. Eu não sou muito apegada de querer ficar com a pessoa, tipo assim, se eu tô namorando, eu não acho que eu tenho que virar uma osmose com a pessoa, sabe? Não tenho que fazer tudo com aquela pessoa. Então eu tenho meus afazeres. Então eu ocupei tanto a minha mente com os meus projetos, com o curso de doula que eu tô fazendo, que era uma coisa nova, né? Que é uma coisa nova que estava surgindo aqui para mim. Mas ontem, essa semana, na verdade, eu tive uma sensação muito sinistra. Que eu tive um clique, assim, sabe quando faz. E eu percebi que ele precisava sair fora. Ele precisou sair fora. Ele não ia ter a moral de manter o nosso relacionamento. Né? Não consegue viver com uma mulher, por exemplo, que não tem ciúme, que já tinha pensado outras vezes na não monogamia. E não ia conseguir. Um cara que visita, que assiste uma palestra de Red Pill, né, e que fala que as mulheres traem mais do que os homens, e outras coisas também que eu notava, ele não ia ter a moral sabe? Tanto que ele desmereceu, ele zombou até. Quando eu falei, gente, por que você não me avisou? A vontade que eu tinha era de falar pra ele, você só tinha que ter me avisado. Eu não quero falar com você esse final de semana, eu vou sair, vou resolver minhas pendengas com Evelyn. Olha que simples, gente. Se ele tivesse me dito, eu não tinha nem mandado mensagem, talvez a gente estivesse até junto. Mas ele nunca ia fazer isso, porque a intenção dele era, eu vou te provar que você consegue sentir ciúme de mim. E ele me desrespeitou. Ele jogou fora realmente o amor que eu te dei. Ele jogou fora, entendeu? Todos aqueles planos que a gente estava fazendo, ele não. Uma pessoa que faz o que ele fez, ele não tinha nenhuma intenção em continuar, né? E aí, essa semana, eu comecei a me sentir muito burra por não ter percebido isso antes. E hoje fez um mês que a gente já não tá mais junto, né? Que foi a última vez que a gente se encontrou no Dia dos Namorados. E uma coisa muito interessante é que ontem eu baixei o corte energético de relacionamento do canal Irradiar-se, que é a Isabelle Warren, que ela faz esse corte energético maravilhoso. Então eu vou deixar aqui também, em algum lugar aqui da tela, o corte energético da Warren para vocês verem. É muito legal. E ontem eu baixei ele, deixei aqui no meu YouTube Premium, deixei aqui. Eu falei, amanhã de manhã eu vou fazer esse corte energético com ele. E aí ontem eu tive uma tarde muito agradável, eu dancei, eu gosto de me olhar no espelho e dançar, acender minha velhinha, né? Então eu gosto dessas coisas. Inclusive, que eu vou falar isso no vídeo do Love Bombing, em muitos momentos eu aqui com ele, aqui em casa, dançando um forrozinho e tal, abraçada com ele na cozinha, eu tenho minhas playlists, né? E eu pensava, caramba, eu magnetizei isso. Porque eu cansei nesses anos solteira de dançar sozinha comigo, imaginar um cara mais alto que eu, né? Porque eu gosto de homens altos, né? Sentindo aquele cheiro de barba, né, masculina e tal. E eu pensava exatamente nisso. Caramba, eu magnetizei esse homem aqui. No mesmo, agora, ao invés de eu pensar, ai meu Deus, eu não vou magnetizar nunca mais. Ao invés de eu pensar assim, eu penso agora, eu posso magnetizar essa pessoa, uma outra pessoa, de uma outra situação agora, né? Ao invés de eu pensar nunca mais eu vou magnetizar, não. Vou magnetizar, calma, né? E aí hoje de manhã, gente, eu decidi, faltava assim, a punhalada final, que era apagar as mensagens dele. Eu tava presa naquelas mensagens. Ele tinha que me devolver a blusa da minha filha, que ficou no carro por muito tempo, mas que eu já comprei outra, já não quero mais. E eu ficava ali, pensando, meu Deus, vou tirar um print, vou postar, será, não sei o quê. Vai para fazer o vídeo, eu preciso relembrar alguma coisa, gente. Eu acordei tão decidida
que eu fiz a punhalada final, né? A pá de terra final ali. Eu peguei, apaguei as mensagens, apaguei o contato e fiz o corte energético da Orra. Façam, façam. Gente, eu tive um dia tão agradável. Ah, uma das coisas também. Eu não baixei o Bumble imediatamente, porque eu conheci ele pelo Tinder. Eu tava só com o Tinder antes, mas o Tinder é muito frustrante, gente. Então eu vou tentar o Bumble, tô tentando, né? O Bumble dessa vez, que é um outro aplicativo de relacionamento. E faz uns 2 dias eu baixei o Bumble, no dia da lua cheia. Eu baixei o Bumble, mas eu tô bem de leve, sabe? Mas assim, eu baixei, gente, porque pra dar esse up no astral. E olha que interessante. Hoje que eu decidi, ontem à noite eu decidi, gente, eu acho que tá na hora. Hoje de manhã eu apaguei tudo, eu apaguei o contato, eu fiz o corte energético. E quando eu fui a primeira vez no banheiro, eu estava menstruada. Falei, gente, isso se não for meu corpo dizendo, põe pra fora, purifica. É o ciclo vida, morte e vida, sangue é o poder. Então, vou finalizar aqui. Eu sinto que hoje, definitivamente, eu finalizei esse ciclo pra mim, 30 dias depois dos 33 dias. Então, eu quero dizer pra vocês que tenham uma rotina sagrada. Se amem primeiro. Nunca ponham a sua carência antes da sua autoestima. A sua autoestima tem que vir primeiro. Você tem que, primeiro de tudo, eu tenho uma vida boa. Eu sou uma ótima companhia. Eu sou uma mulher namorável. Né? Eu gosto de estar perto de mim. Eu consigo ficar em silêncio curtindo a minha vida. Eu consigo dançar olhando pra mim no espelho. Sabe? Eu consigo rir sozinha, ver um filme de boa. Todo mundo, ai, mas todo mundo tá no show tal, todo mundo tá em tal balada. E você vai estar em casa. Você tá feliz de estar em casa? Você consegue pensar que, pô, que sorte a minha que tô em casa comigo sozinha, sabe? Ou se você um dia se olhar no espelho e falar, cara, que mulherão. E não é que mulherão porque você é perfeita. Que mulherão porque você é você. Porque isso, gente, é de dentro pra fora. Isso vibra longe. Autoestima verdadeira, honesta. Não é porque você se acha o máximo, não. A autoestima porque você é de verdade. Exatamente por ser o que você é. Então, meus amores, é isso. Finalizando aqui. Daqui a pouco eu gravo pra vocês o Love Bombing, que vai ser